roupas largas, justas, de lã, malha, seda. Com modelos, tecidos e formas variadas, essas peças têm uma coisa em comum. São criadas para valorizar a beleza de quem as veste. Mas por que será que algumas peças ficam bem no corpo e outras têm um caimento ruim? Se o corte não for bom e a modelagem também não, a sua roupa não fica bem em você, não tem um bom caimento. Se o corte não for bem feito, então vai acabar estragando a peça, não vai ficar bem no corpo da pessoa, não vai vestir legal. Acho que a roupa você tem que vestir, né? Porque depende muito do corpo, depende muito da marca, de como ela foi feita, porque uma numeração não é igual a outra de marcas diferentes. Então, eu acho que a roupa, em primeiro lugar, você tem que vestir antes de comprar, antes de se arriscar. Pois é. Além do modelo, o corte do tecido é muito importante para o bom caimento da roupa. Olá, meu nome é Fernanda Binotti, sou professora de modelagem e costura. Quando um modelista termina a construção de um molde, ele passa para o cortador, e é o trabalho deste profissional que vamos conhecer agora. O bom caimento de uma roupa depende da qualidade do corte, e por isso é muito importante que o cortador conheça a estrutura e a trama dos tecidos. O caimento de uma peça tem relação direta com a forma que o tecido foi cortado. Por isso, é muito importante conhecer algumas regras. A melhor maneira para se aprender o corte é praticando. Vamos cortar uma saia. Para isso, recebemos do modelista a modelagem e a ficha técnica. O estilista desenhou a saia e essa ficha acompanha todo o processo. É desta maneira que os setores se comunicam dentro da confecção, utilizando fichas. No caso da confecção, um cortador recebe normalmente uma ordem de fabricação. Nela estão contidas os tamanhos e as quantidades a serem cortadas. Por isso é importante que o cortador siga as orientações. Antes de começar o corte, precisamos separar os materiais e equipamentos. Os materiais que vamos precisar para o corte da saia são os seguintes: uma tesoura de tecido, que precisa estar bem afiada, alfinetes, um giz de alfaiate, uma fita métrica. Vamos usar também alguns pesos. No nosso caso, vamos trabalhar com pedras. É muito importante lembrar que o cortador pode trabalhar com máquina de corte. Nesse caso, ele não pode esquecer de colocar os equipamentos de proteção para sua própria segurança. No caso do cortador, ter um ambiente de trabalho ruidoso que não dá para eliminar, ele deve ter um protetor auricular. No caso de as partículas de tecido ficam em suspensão, ele pode ter máscaras que ajudam a proteger o sistema respiratório dele. Também óculos de proteção que ajudam a evitar partículas de suspensão que ajudam a prejudicar a visão. Luva também é importante, né? Como ele trabalha com uma máquina de corte, usando aquelas luvas de malha para facilitar a proteção da mão dele. No caso do cortador, a bancada de trabalho deve ficar a 1,02 m de altura. Na parte inferior da mesa deve possuir uma plataforma onde ele possa fazer o revezamento dos membros inferiores. Um outro fator importante que ocorre na mesa de corte é que aquele fio que fica em suspensão, ele deve ser conduzido por um cabo de aço que tem umas roldanas que ajudam a fazer com que o cabo não interfira na operação que ele está fazendo, que é o corte do tecido. O aquecimento e o alongamento sempre é importante em qualquer atividade. No caso do cortador, ele é fundamental. E fazer o alongamento também é uma maneira de melhorar, né, toda a parte músculo-esquelética que o indivíduo tem na hora de desempenhar o trabalho dele com maior conforto, maior segurança. Com todas as precauções tomadas, podemos aprender como cortar uma peça de roupa.